tudo bem? Eu me chamo Camila e hoje eu quero falar com você. No vídeo de hoje estarei falando sobre exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento. Já falei sobre os primeiros heróis, já falei sobre os patriarcas, já falei sobre Moisés e agora estarei falando e finalizando também o capítulo 11 de Hebreus, falando sobre os israelitas em Canaã. O texto que estarei lendo agora é Hebreus, capítulo 11, do versículo 30 ao versículo 40. Então acompanhe essa leitura aí comigo, ok? Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefter, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha, de cabra, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E diante disso, né, sobre ter fé e viver, né, pela fé, e o que a gente aprende com cada um desses personagens que compõem o Antigo Testamento, sobre como eles exerceram a fé na época deles. E o quanto eles exerceram um bom testemunho da fé na época deles, isso nós podemos colocar em prática hoje nas nossas vidas. Agir pela fé, né? E o justo, ele viverá pela fé. Então nós, como cristãos, conhecedores da palavra, tementes ao Senhor, crendo que Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas, temos que viver pela fé. E aqui, pela fé, Josué, junto com o povo, junto com os sacerdotes e com a arca do Senhor, eles tiveram o comando do Senhor, né, de rodear a muralha de Jericó, que não tinha como entrar para poder avançar e conseguir tomar posse daquela terra. Então, Deus falou, deu um comando a Josué: rodeiem 7 vezes em silêncio e na 7ª vez vocês vão rodear 7 vezes as muralhas de Jericó e vão gritar, e aquelas muralhas vão ao chão. E não foi o rodear 7 vezes, não foi o gritar que fez aquelas muralhas ruírem, mas foi o povo crer que através daquilo que eles estavam fazendo, pela fé, aquelas muralhas elas iam vir abaixo e que elas conseguiriam sim tomar posse daquela terra. Então, pela fé, Raabe, a prostituta, a meretriz, ela e todos que estavam na casa dela foram salvos, não morreram durante quando as muralhas ruíram. Por quê? Porque ela acolheu os espias, não deixou que os espias fossem pegos por aquela cidade que estava numa situação muito ruim. E o texto, né, de Hebreus, ele vai falando, né? Eu não tenho tempo necessário para poder contar todas as pessoas, todos os exemplos que temos de fé, de pessoas que exerceram a fé na sua caminhada,
Mas ele cita alguns nomes e cita algumas coisas que muitos desses profetas, desses homens e mulheres de Deus fizeram e alcançaram. E tá tudo no Antigo Testamento. E ele diz, né, a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Aí ele começa a citar algumas coisas que esse pessoal e tantos outros, né, exerceram através da fé. Por meio da fé, eles subjugaram reinos, eles praticaram a justiça. Então são coisas que nós temos que nos atentar a esses detalhes e ver o que podemos fazer e aprender e colocar em prática nas nossas vidas. Eles obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. É o caso de Daniel, né? Ele foi colocado ali naquela cova de leões, mas nenhum daqueles leões estragou ele. Porque ele orava 3 vezes ao dia, porque ele falava com Deus, ele não se prostrava a outros deuses. Pessoas que viam isso, falaram ao rei, ele foi lançado na cova dos leões. E ele permaneceu vivo, porque Deus permitiu ele permanecer vivo. Extinguiram a violência do fogo, ou seja, exterminaram a violência do fogo. Escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram força. Fizeram poderosos em guerra. Quantos foram poderosos em guerras? Davi foi poderoso em guerra. Puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Teve aquela mãe, né, que teve seu filho ressuscitado. Teve uma outra que teve um filho ressuscitado. Então, elas receberam seus filhos novamente. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Olha aí, gente, o que essas pessoas passaram e exerceram a fé delas em Deus. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, ou seja, passaram por açoites e zombarias, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, tantos deles andaram peregrinos, Elias, vestidos de pele de ovelha, de cabra, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, ou seja, eles não eram perfeitos, mas a forma como eles caminhavam, todas as batalhas que eles enfrentavam, tudo aquilo que eles enfrentavam com o objetivo em Deus, no texto ele menciona que eles não eram pessoas dignas desse mundo. Eles eram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros, ou seja, pelas cavernas. E no 39 e 40 ele nos traz uma lição que eu quero finalizar, né, esse vídeo falando. Ora, todos estes, eles obtiveram um bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, ou seja, não foi materializado, né, a promessa. Por quê? Por haver Deus provido uma coisa superior a nosso respeito, ou seja, a mim e a você, para que eles, os profetas, todos eles do Antigo Testamento, sem nós não fossem aperfeiçoados, ou seja, para que eles pudessem esperar e ver aquilo que o Senhor ainda tinha preparado, uma vida de eternidade, desfrutar da eternidade do Senhor, desfrutar daquilo que Jesus, que foi essa ponte, né, de nos reconectarmos a Cristo e saber que o véu do templo se rasgou e nós temos total acesso a Ele. Não é por causa de um sacerdote que eu vou uma vez ao ano sacrificar para poder ter esse contato com o Senhor. Hoje, no meu quarto, onde eu estiver, eu posso ter esse contato com Deus. Eu posso falar com Ele. Eu não preciso de ninguém sendo um intermediário para poder passar a mensagem que eu quero para o Senhor. Ele conhece o meu coração, Ele está dentro de mim. O Espírito Santo dele habita dentro de mim. Então, eu sei quem eu sou nele, eu sei quem é a minha identidade nele, e eu tenho que usar a minha fé, o bom testemunho da fé, para poder que outras pessoas venham compreender quem o Senhor é na minha vida, o que é que Ele faz, o que Ele transforma nas nossas vidas. E
eu quero agradecer a você por assistir esse vídeo até aqui. Curta bastante ele, comenta aqui o que você achou interessante sobre essa palavra, sobre a vida desses homens e mulheres de fé. Compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas por esse evangelho, porque mais pessoas tenham um encontro real com Cristo. E se você é novo aqui no canal, tá vendo esse botão vermelho, clica nele, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E eu te vejo no próximo vídeo.